Vamos abrir este lado aqui, este lado somente, vai abrir Atos, capítulo 17. E esse lado direito, meu, ele vai abrir 1 Coríntios, capítulo 3. Então aqui será Atos, capítulo 17. E este lado, 1 Coríntios, capítulo 3. Atos capítulo 17, verso 24. Quem achou e gostaria de ler, eu só pediria que essa pessoa não tivesse assim problema de fala. Você vai demorar para ler. Então, quem gostaria de ler? Lê em voz alta, por gentileza, Dilson, lê em voz alta, fica de pé. Isso aí, que bonito ali. Feito. 1 Coríntios 3, 16. Quem desse lado achou e gostaria de ler? Fica de pé, por gentileza. Calma, um só. Gritaria não. Irmãos, nós temos dois textos que são, em tese, antagônicos. Ou, não, Cláudio, não são a mesma coisa. Porque ali fala de templos e aqui fala de templo. Ali fala de edificação e aqui fala de ser humano. Queridos, um grande desafio que nós temos, e aos que se batizaram hoje, que deve estar se esquentando, é tu ser igreja ou tu estar na igreja. São coisas bem diferentes, muito diferentes. Há pessoas que se contentam, pós-batismo, em estar na igreja. E vocês devem conhecer, eu muito me culpei por saber que tinha culto e não fui no culto. Eu me sentia em pecado, me sentia sujo. Imagina a igreja aberta, teve culto, eu não fui. Os guerreiros. Ali, tudo feliz da vida. Irmãos, o grande desafio que a igreja tem, e ela já enfrentou vários em 40 anos, mas os próximos vão ser traçados numa linha um pouquinho mais tênue. É tu ser igreja ou tu estar na igreja. Se tu te sente culpado porque não veio no culto, tu pensa em estar na igreja. Se tu te sente culpado por não ter um hiperativismo dentro das instalações da igreja, tu te sente feliz em estar na igreja. A grande diferença entre as duas são várias. Porque enquanto tu pensa em ser igreja, tu pensa em organismo. E aí, meu irmão, eu posso, sem problema nenhum, me abraçar num irmão do evangelho quadrangular e sentir Deus. Eu posso me abraçar num presbiteriano e falar de Deus e saber que é o mesmo Deus. Não, eu penso em organização. Bom, em organização, então a gente precisa do líder do cafezinho, o líder da faxina dos banheiros, o líder do estacionamento, o ministro, aí tu precisas. Enquanto, queridos, tu pensa como corpo, qualquer um pode fazer o que precisa ser feito. Quando tu pensa em organização, precisamos trazer um teólogo bacharel em TI para cuidar do data show. Tu acha isso onde? A grande questão é, tu quer ser igreja ou tu quer levar pessoas à igreja? Eu já evangelizei pessoas que nunca se batizaram e nunca foram para a minha igreja, foram para outra, porque eu dizia, vai para mais perto da tua casa, porque eu não pago gasolina. E eu não tinha problema com isso. A pessoa se batizar e ir para presbiteriana, wesleyana, metodista, qual é o problema? Irmãos, levar pessoas a Cristo é ser igreja. Levar pessoas à igreja é ser membro. É estar igreja. E Jesus, ele tem uma linha muito diferente de pensamento. Ser igreja é ser discípulo, não ser membro. Membro se sente culpado
porque não veio no culto, porque não ofertou, porque não deu um abraço na esposa do pastor, não vou citar o nome porque ela se escandaliza, não. A pessoa se sente culpado por isso. Começamos o PG de homens sexta-feira, que era para ser, em função do tempo, até breve. Acabou porque um dormiu. Era 10 para meia-noite. Foi ou não foi? Aí uma voz disse, ele dormiu. 10 para meia-noite, olha, eu disse, gente, isso aqui não é PG, isso aqui é PGHIJK. Vamos lá, a Bíblia, ela nos propõe 3 grandes desafios que eu gostaria de compartilhar com você para os próximos 40 anos. E a você que está aqui e gosta de estar na igreja, eu te convido a se converter. Nós não rebatizamos, mas jogar um balde com água dá. Somente largamos um copo d'água em cima da cabeça. Primeiro desafio, Jesus. Ele propôs sempre que as pessoas seguissem o mestre. Jesus, ele diz o seguinte, um discípulo não é maior do que o seu mestre. Sempre terá alguém maior que você. Segue. Se nesta igreja todos nós seguirmos a Cristo, quem será melhor que quem aqui? O problema é que o tempo de igreja, o tempo caminhando, o tempo estando em igreja, nos faz melhor. E eu tinha uma raiva, quando alguém vinha, meu guri, parece que eu sou um bebê, meu guri já fazia isso, vontade de dar um tapa nos beiços. Vem cá, tu já fazia. Irmão, tem pessoas aqui que nasceram ontem para Cristo e são capazes de fazer obras maiores do que eu e você fizemos. É só pegar alguns adolescentes, a maneira como manipulam um celular. Hoje um adolescente para um colégio pelo celular e tu não consegue parar a tua rua, capaz de ser atropelado ainda. Porque eles trabalham diferente, eles pensam diferente. Agora, ninguém aqui é maior que Cristo. Porém, no Brasil existem algumas pessoas que acham que isso é factível. Eu vou orar e Deus vai te dar dente de ouro. Irmão, busca outra coisa. Para que isso? Parece um cigano, um dentão de ouro aqui. Não, mas eles querem ser maior. Eu vou orar 25 horas por dia. Não, primeiro tem um erro matemático aí. Isso não é banco? Não, para aí. Irmão, quando tu é igreja, tu sempre verá o outro como superior. Sempre. E tu vai buscar ser melhor para ser melhor para o outro também. O discípulo não precisa ser melhor que o mestre. Ele precisa ser do nível do mestre. E se tu não tem pessoas para te espelhar nesta igreja, então pega Mateus, Marcos, Lucas e João e te espelha nesses 4 evangelhos num personagem, Jesus. Faz o que ele fez, da maneira como ele fazia, do jeito que ele fazia. Seja igreja. Porque estar em igreja, até essa cadeira daqui meia hora incomoda. E vocês tomaram a decisão que teologicamente é irreversível. Vocês se batizaram. A partir de agora, você só tem uma outra nomenclatura. Se aceitarem, desviado. Porque não tem mais como, não, eu nego o meu batismo. Não, não tem isso. É irreversível o que foi feito. Seguir a Cristo, as pessoas acham que é um processo reversível. Não, a maneira que tu olha para Cristo, para onde eu vou voltar? Para a treva? Para o pecado? Para a sujeira? Se ele me tirou de lá, percebam que é um processo irreversível. Estar na igreja, não. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou na outra, não gostei da outra, vou para outra, não gostei, vou fundar uma, também não gostei, volto, e assim vai. Pessoas que ficam picando o Brasil afora. Segundo desafio que Jesus nos traça: se alguém vier a mim e não odiar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, sim, até a própria vida, não poderá ser meu discípulo. Tu imagina, chovendo, vão na igreja, ai amor, não, fica por aqui, já passa a perna trançando o cara. Isso é laço, isso é laço. Odeio, Jesus disse, odeia a mulher, está ali. Irmão,
Tem horas que ser discípulo de Jesus é uma furada. Porque tu vim para a igreja com fome, com dor, cansado, e ainda liga uma usada pelo inimigo lá, tem sopa quentinha, e tu cai aqui com os pés tudo gelados. Os pés, olha aí, português. E quem não carregar a sua cruz e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. Eu não sei, eu não acompanhei o discipulado feito pelo Giovanni e pelo pastor Léo de vocês aqui. Foi dito para vocês que tem as letras miúdas da vida cristã? Então ficou ruim a coisa. Então vamos lá. É impossível tu dizer sou discípulo de Cristo sem negar nada. É impossível. Estar na igreja já não. Tem uns aí, então, olha aí, vai dar para pegar o joguinho ainda, do brasileiro, é às 11. Ah, cavalo! Fui no culto e ainda pego o Brasileirão. Irmão, tu entrar na igreja querendo que o culto acabe o quanto antes, é porque tu está na igreja. Hoje, o louvor teve evolução. Vamos deixar claro isso. A gente tem que honrar quem, o naipe de música. Olha, começar a se alinhar, tá bonito. O guitarrista sorrindo, deu para ver a simpatia brotando dos pés. E percebeu que uma hora a música estava bem paradinha, o cara ali, ó. Eu fiquei, cara, que música que tá na cabeça dele? Eu achei que o cara estava na Hillsong. O discípulo completo e bem-sucedido, ele vai pensar nas obrigações da vida cristã. Tudo o que tu quer fazer, dá para fazer? Não. Tudo o que tu pensa, dá para falar? Não. Tudo que tem vontade de extravasar, soltar franga, controla essa franga. Porque a vida cristã impõe limites. Meu irmão, cuida o que tu põe na internet. Se tu é igreja, cuida o que tu fala publicamente, porque tu é igreja. Tu não está igreja. Então a vida cristã, vocês se batizaram, não tem mais volta, agora é desviado só. Bom, tem obrigações. O pior, e vocês já devem ter ouvido o testemunho que dá até raiva. Ai, quando eu não era crente, eu falava palavrão e fica só invocando o diabo. Filho, fala o que Jesus fez. Fala a mudança. Irmão, a tua vida cristã, tu te preocupa com ela? Seguir a Cristo não é fácil. Para aí, deixar, isso aí foi Jesus que falou. Deixar pai e mãe, filho, filha. Isso tem que gerar preocupação. Em que momento isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? De que maneira isso deve acontecer? Jesus disse que é para acontecer. Ah, eu levo do jeito que dá, pastor. Não. Do jeito que dá, isso é Zeca Pagodinho, que nem pastor é. A vida cristã, ela remete a tu ter preocupações. Eu estava no PG e aí eu estava ouvindo o André. Eu, de fato, nunca tinha ouvido a história dele, como de muitos de vocês, eu nunca ouvi a história. Eu disse para ele, cara, tu é um ponto fora da curva, acabou, esquece. As decisões que tu tomou, a maneira como a tua vida foi conduzida, isso é um ponto fora da curva. A média está aqui, mas tu é um ponto fora da curva, em função dessa ação e desse comportamento. Então, observa que foi factível ser um ponto fora da curva. A questão, querido, que eu quero falar com você é, tu está preocupado com o tempo que a internet abraçou os teus filhos, ou tu está mais preocupado com quanto eles conhecem de Bíblia? São preocupações diferentes. Internet hoje, essa geração que está aí é da internet. Eles nasceram com isso. Eu nasci e ainda lambi selo de carta. Isso aí não sabe nem o que é selo, essa gente aí. E percebeu que alguns já são brabos porque tu manda um WhatsApp e o cara não manda um joinha. Eu fiquei, gente, mandar joinha, tá? Tu mandou, eu li, tá lido. Não, mas tem que mandar um joia. Essa geração é isso aí. Agora vamos lá, que preocupações que vocês têm como ser crente? Aí, seus bonitos. Enfim, que preocupações que vocês têm?
sou crente. Qual é a preocupação que isso gera? O discipulado real da pessoa que é igreja se preocupa. Tu tem que dar fruto. Tu tem que dar fruto. Tivemos 6 pessoas. Se nós tentarmos dividir pelo número de membros que estão aqui agora, dá um dedão para cada um aí. Essa conta você tem que fazer. Quantas pessoas vieram a Cristo porque você é igreja? Essa conta você tem que pensar. É impossível tu pensar discipulado sem renúncia. Então, o que é renúncia? Traduzindo essa palavra, a raiz dela é abnegação. Eu vou fazer custe o que custar. Ah, pois é, ninguém está vendo, ninguém sabe. Não, 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 não. A vida cristã, quem não deixar é renúncia. E tem horas que vocês não vão querer. Bom, a vida cristã, se não disseram para vocês, está sendo dito agora, vai ter dia que vai engrossar o caldo. E é cristão. Ah, não vou fazer porque ninguém manda em mim. Terceiro desafio, que nós temos a ceia. Todos saberão que sois meus discípulos pelo fato de só um não é igreja cheia, não é louvor tocando que os anjos estão se abanando, não é porque teve batismo, não. A palavra de Deus, Jesus disse, todos vão saber que vocês são discípulos, não são membros da igreja, se vocês se amarem. Se aqui dentro tem alguém que não vai com a cara de alguém, eu posso afirmar que tu é membro dessa igreja. Segundo a palavra, tu não é discípulo. Porque o discípulo, ele está ancorado no amor mútuo. Se vocês se amarem, o mundo vai saber que vocês são discípulos e não membros. Irmão, membro de igreja tem caloteiro, tem membro de igreja mentiroso, tem membro de igreja safado, tem membro de igreja sem vergonha. Tu não acha discípulo de Cristo safado. Tu não acha discípulo de Cristo sem vergonha. Tu não acha. Eu estava ontem ali com as mensageiras. Olha, e eu falei isso no PG. Tu amar teu inimigo. Tem várias maneiras de amar. Uma das formas de tu amar o inimigo é não falar mal dele. Tem pessoas que me criam uma certa repulsa, até estão presos por corrupção, mas isso não me dá o direito de falar uma bandalheira dessa pessoa. Não! Eu simplesmente, tu não vai me ver de mão dada, abraçado, tirando foto, mas isso está muito longe de eu dizer que é ladrão, que é sem vergonha, que tem que morrer na cadeia. Não, isso é muito diferente. Tem pessoas que eu não concordo com o comportamento, mas isso não me dá o direito de atacar e de ser enquadrado como crime agora, a homofobia. Não, isso não me dá direito. Eu não concordo com a atitude, eu não penso do mesmo jeito, mas de eu atacar, tem uma distância enorme. Então tem maneiras de eu amar meu inimigo. E uma delas é respeitar. Queridos, esse é o mundo pelo qual meu Pai é glorificado, é o modo pelo qual meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto. Desta forma provarão que são meus discípulos. Tu esteve, igreja, até hoje. A gente está começando um novo tempo, nos próximos 40 anos, de ser igreja. E isso passa em você ser discípulo. E o discípulo dá fruto. Então, se tu viveu até hoje a esterilidade da fé cristã, eu posso te garantir que isso não tem base bíblica. É impossível tu não ter uma palavra de incentivo para alguém que está desesperado. É impossível tu não ter uma palavra de conforto para quem está machucado. É impossível tu não ter uma palavra que mude o dia de uma pessoa. É impossível. A não ser se, e somente se, tu for uma pessoa amarga. Tu for uma pessoa ruim de coração. E um membro consegue ser assim. O discípulo não consegue ser assim. Quando tu lê na Bíblia, dar frutos
Gente, é complicado, é um termo teológico. O que é dar frutos? Quando você olha vindo do grego, a tradução dessa palavra é ser eficaz. É ser eficaz, é tu fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Para muitos é estranho, mas se uma pessoa dentro de um supermercado ou num posto de gasolina te parar e dizer que está desesperado, qual é o problema tu orar no posto de gasolina? Qual é o problema tu orar no mercado? Qual é o problema tu na hora buscar Deus? Qual é o problema? Tu tem que fazer o que tem que ser feito na hora certa. Não, irmão. Vou contar uma situação para vocês que eu volto. É sempre pior tu ter que tratar um problema. Uma senhora mandou uma vizinha na casa de uma irmã pedir oração porque ela estava mal. E esta irmã, não, eu estou indo para o grupo de oração e nós vamos orar por ti. Avisa ela. Não, mas ela quer que tu vá lá. Não, mas eu já estou saindo e nós vamos orar. Creia que Deus vai fazer a obra. E a irmãzinha fez o coque dos mais redondo e vazou. Ela foi para a oração. Só que quando ela voltou, a SAMU estava na casa da vizinha. E aí, a curiosidade mandou para lá. Foi lá buscar um cadáver, porque a mulher infartou e morreu. Essa senhora está desviada hoje, porque ela não aguentou a culpa do erro dela. Ela achou mais importante estar na igreja do que ser igreja. Ela achou mais importante cumprir uma agenda do que orar por uma pessoa. Agora ora por um defunto. Está desviada. Valeu a pena ir na oração? Meu irmão, não vem dizer para a pessoa que está desesperada, tu pode me ajudar? Vou levar teu nome para o pastor Léo, conhece? Chega a ter 2 na igreja. O Leozão e o Leozinho. Não! Está errado o que tu está fazendo. Por que tu faz isso? Porque tu está na igreja. Tu é membro. O discípulo, Jesus não tinha problema de dizer para os bonitos do barco, muda, mexe nesse barco que eu vou para Gadara. Que Gadara? Nós estamos indo para o outro lado. Eu estou indo para Gadara. Muda esse barco agora. E foi. A Bíblia diz, Jesus mudou a direção. E foi lá, não só resolveu o problema de Gadara, como o que estava lá se tornou o primeiro missionário enviado por Jesus. Ele diz, vai para o meio dos teus e fala o que o Senhor fez. Irmão, para de estar na igreja. Começa a ser igreja. E para isso tu tem que te preocupar com os frutos que tu está dando. Só vir aqui comer, tá bom, tá bom. Sabe o que o profeta Jeremias fala? Ele diz o seguinte, a ovelha quando está gorda dá coice. A ovelha tem que ir para o campo. A ovelha tem que fazer ovelha. Porque se tu deixa a ovelha confinada, ela fica braba e começa a dar coice. E aí tu encontra crentes, esses bancos, tem uns aí que é uma armadilha, é cair para trás. Não sei o que, tu vê. Pastor Léo, camisa para fora. Tu começa a ver coisinha que não vai a lugar nenhum. Irmão, desistir de andar com Cristo se demonstra pela retirada de vontade de fazer. Como é que eu sei que tu está te desviando? Não quero fazer mais. E tu vai saindo bem na manha. E tu vai saindo. Essa igreja, até onde eu soube, ela já esteve mais ocupada. Essas pessoas foram se retirando. Algumas não sei o que, algumas não sei o que lá. Saibam que várias saíram da fé cristã, abandonaram a vida cristã. Várias. A maneira de tu renunciar a Cristo é tu não querer fazer mais nada para Cristo. A pessoa que está à igreja, ela faz para instituição. Eu quero ver uma igreja lotada, eu quero ver esse prédio ser demolido e construir um bem maior. Eu fico olhando essas coisas, isso aí não me encanta, gente. A igreja tem que ocupar espaços em casa, em lugares dessa cidade, ela tem que estar presente, ela tem que ser igreja 24 horas em qualquer lugar. Próximo batismo, a gente tem que assumir um desafio essa manhã. Não será de 6 pessoas. No mínimo, o triplo.
Calma, não precisa dar tanto amém assim. Os caras estão chocados. O cara botar 18 pessoas aqui. Olha, só Jesus na causa. Irmão, para de estar na igreja. E hoje tem Santa Ceia. Seja igreja nessa ceia. Saiu daqui, seja igreja. Os próximos 40 anos, nós vamos ver o resultado de ser igreja e não mais estar na igreja. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ficar de pé. Tem ceia e tudo tem que ter calma. Meu irmão, o grande desafio hoje é tu tentar deixar de ser o que tu sempre buscou ser. Estar na igreja. Crente fiel, crente pontual, crente bonitinho. E tu começar a ser igreja. Aqui dentro, pessoal, tem histórias que tu não conhece e são fantásticas. E se tu parar para ouvir a maneira como esses caras ouviram o evangelho, vai totalmente fora do que tu pensa. Mas totalmente. Tu senta com o André. Tu chega a dizer, cara, não pode ser verdade, maluco. Tu tá mentindo. E quero ver mentir agora que é batizado. Vai tomar uns tapas. Aqui dentro tem histórias que tu diz, como é que pode alguém ter recebido o evangelho assim? Pois é. É provável que o cara que falou com ele era a igreja. É provável. E o resultado está aí. Os dois falaram. Ninguém imaginava nós aqui. Pronto, é isso aí. Quem está à igreja não imagina. Agora quem é, alguém já sonhava. Eu vou meter-lhe água na cabeça desses dois, mas vou meter. O cara é a igreja. Não tem quem não vá para o céu para quem é a igreja. Não tem quem não se converta para quem é a igreja. Não tem! Ainda que esteja morto, vai viver. Isso é a igreja. Eu estou na igreja, pois é. Vamos pintar de preto, meter umas luzes, ver o que dá. Isso é estar na igreja. O desafio teu hoje é esse. Eles já têm o deles, já se batizaram. Você tem outro. Começamos a olhar para os 40 anos que virão desta igreja. Depois os outros 40, os outros 40.